camada de pré-sal, ela estabelece perspectivas de recursos que vão permitir que o Brasil possa resgatar com que nós possamos continuar dizendo que o petróleo é nosso. A Petrobras já descobriu o petróleo lá para o Saddam Hussein. Ele pagou a gente e mandou a gente para casa. E agora a gente mostrou que a gente tem petróleo aqui e que a gente vai continuar descobrindo. O petróleo tem que ser nosso. Nós estamos, sim, acompanhando com grande interesse e, por vezes, com preocupação, o desenvolvimento das discussões em torno da questão do pré-sal. O pré-sal tem que ser do país e não do mercado. Afinal, o que somos nós? Uma nação ou um mercado? O mercado está aí, explodiu o mundo, vinculado aos interesses exclusivamente de lucro. A nação tem compromisso com o povo, tem história, tem cultura, tem o sangue e o suor da nossa gente no processo de consolidação do território nacional. E a nação tem um compromisso de amor e solidariedade com as pessoas. O mercado só pensa no lucro. A gente tem que entender que a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Então a Petrobras ela tem que procurar o lucro. E aí, ela dando lucro, o governo pega os dividendos dele, que são os maiores, dado que ele é o majoritário, e vai gastar esse dinheiro onde ele bem entender. Tá certo? Agora, a Petrobras ela tem que responder ao minoritário. Ao seu minoritário que compra uma ação da Petrobras para ter rentabilidade. O mercado, como regulador das coisas, como o que vai fazer com que a sociedade seja melhor, acabou. Hoje, a intervenção do Estado para garantir o desenvolvimento é fundamental. E para garantir o desenvolvimento social, não apenas o desenvolvimento econômico. Qual é o modelo que a gente vai ter para poder extrair o mais rápido possível o petróleo do pré-sal? Ou seja, como é que a gente vai transformar o pré-sal rapidamente em riqueza? Depois que a gente estiver produzindo petróleo, a gente começa a discutir com mais profundidade o que fazer com esse dinheiro. Por que correr com a avaliação desses outros blocos que estão adjacentes? Estou querendo inverter. Eu quero primeiro ter a propriedade da concessão, sento em cima, e aí eu começo a pedir prorrogação, não tem equipamento disponível, não se quebra lá, aquela coisa que todo mundo já conhece. Quanto é que a gente deve explorar? A gente deve explorar isso em 20 anos, deve explorar em 30, 40, 50 anos, tá? Ou então explorar como muitas companhias querem, que é explorar o máximo possível enquanto a atual lei permite. Nós podemos passar a pensar num novo plano de metas ou Plano Nacional de Desenvolvimento a partir do desenvolvimento do pré-sal. Vários países acertaram, né? Eu morei na Suécia na década de 70. Não é tão longe assim. Naquela época, os finlandeses eram os trabalhadores da construção civil da Suécia. Os suecos já não queriam mais trabalhar na construção civil. É um frio danado. Hoje, a Finlândia é o país que tomou a ponta nas telecomunicações, tem o melhor sistema educacional do mundo e é um caso de êxito mundial. Melhor qualidade de vida do mundo hoje, se você tirar o frio, está na Finlândia. E por que eles fizeram? Porque eles acertaram suas opções. Tá certo? Eles encontraram os nichos e investiram pesadamente na sustentação disso. Investiram pesadamente em educação. O cidadão finlandês hoje, o jovem finlandês, é uma pessoa muito culta, tecnicamente muito preparada. Qual a direção o país vai tomar? A ideia do Eldorado é a ideia de que existe um lugar onde existem riquezas espetaculares, mas você só pode chegar lá com muito esforço e sorte. Agora nós batemos no Eldorado que está no alcance da mão. Estou com 91 anos e não pretendo parar enquanto me restarem lucidez e vida. É obrigação, não é favor. Bate
de coração, dessa vez o Brasil pode ganhar. Pau Brasil, diamante, ouro, café, futebol e muito samba no pé. Para que esta pressa? Numa época em que todo mundo que precisa de petróleo está pagando barato por ele. Para o produtor, $100 o barril seria ótimo, porque tem mercado e ao mesmo tempo ganha muito. Para o comprador, os países dependentes, 50 está ótimo, porque eles podem aumentar o consumo, vender muito com margens de lucro garantidas pela escala da venda, né? Para o meio ambiente é um desastre. O preço seria $300 o barril, do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque é um grande acelerador da emissão de gases estufa, que está sendo o principal responsável do aquecimento global. Para que chegar a esse extremo se a gente pode planejar o uso dessa energia muito mais racionalmente e de forma mais sustentável? Se o petróleo tá no fundo, bem no fundo lá do mar, será que a gente joga para ganhar? Vou adotar as coisas que o presidente Lula falou a respeito do petróleo, que para mim são extremamente importantes. Primeiro, que o Brasil não deve ser exportador de petróleo cru. Corretíssimo! Citou em apoio que a Petrobras está fazendo 2 refinarias de diesel para produzir um diesel de alta qualidade que permita ao Brasil suprir o mercado brasileiro e mundial de diesel. Excelente. Todos os estímulos derivados da economia do petróleo devem ser orientados para dentro da economia brasileira. O que é, do meu ponto de vista, uma decisão absolutamente correta. Os países que dão certo são aqueles que compreendem a sua especificidade. Todos os países sempre tiveram ao longo da sua história aspectos ruins, fases ruins, né? Hoje em dia, por exemplo, se diz que o operário japonês é um ótimo trabalhador, é mesmo um ótimo trabalhador. Curiosamente, né, no início do século XX, o operário japonês era considerado péssimo. Beberrão, absenteísta. Em algum momento da sua história, o Japão soube, né, diminuir características negativas e melhorar as características positivas da sua própria cultura, né, e deu um salto. A Finlândia, Suécia, é o desafio que o Brasil ainda tem diante de si, né, com mais dificuldades, em certos sentidos, e com mais potencial. Porque o que eles já conseguiram lá não é tão difícil de conseguir. Dar 3 alimentações por dia, de boa qualidade para as pessoas, não é difícil. Você dá uma casa digna. O que é alvenaria com água corrente, com esgoto, com luz elétrica, não é difícil. Tá certo? Você construir um sistema educacional decente, não existe uma impossibilidade, não há nada que nós não saibamos fazer. Foi isso que eles fizeram. Agora, existem algumas coisas que eles não conseguem fazer. Por exemplo, eles são povos tristes. Certo? O segundo maior índice de suicídio do mundo é na Suécia, com altíssimo padrão de vida. O que eu quero dizer é o seguinte: no dia que o Brasil fizer o que eles já fizeram, e que não é difícil fazer, o Brasil vai somar isso ao sol, à música, à sensualidade, à alegria, à vontade de viver, à tolerância. Entendeu? Então, o Brasil, no dia que der certo, vai dar muito certo.